Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu espero que todo mundo esteja se cuidando. Eu me importo com cada um de vocês. Então, gente, por favor, se protejam. A situação está ficando cada vez mais perigosa e aqui não está nas melhores das situações. Então, por favor, continuem bem protegidos. Lembrando também que o podcast ele é mantido pelos patrões, e se você quiser se tornar um dos patrões, é só acessar os links aqui embaixo do PicPay, o Catarse e o Patreon, e lá você vê o melhor plano para você assinar e ajudar o podcast a crescer. Lembrando que os patrões têm acesso ao grupo dos patrões, onde é discutido todos os dias vários tipos de coisa, e vai ter algumas novidades em breve para eles também. E também tem acesso a um episódio a mais por semana, onde eles podem desfrutar de um podcast bem parecido com o padrão aqui e se divertir um pouco mais, porque afinal, eles que patrocinam o podcast. Mas chega de falar disso, vamos para nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Esses eventos aconteceram quando eu tinha 5 anos, na zona rural do sul. Você vê, naquela época a minha família estava sempre se mudando de cidade, por causa do trabalho do meu padrasto. Entre as lembranças que tenho dessa época, incluem alguns segredos de família sobre os quais ainda não conversamos. O que estou prestes a revelar a você é um segredo não revelado que até hoje nós queríamos que já tivéssemos esquecido. A modesta Casa Branca para a qual tínhamos nos mudado recentemente era cercada por 2 grandes salgueiros que, lógico, bloqueavam o sol por causa do seu tamanho, deixando o nosso quintal sombreado e separado do resto do mundo. Minhas 2 irmãs mais velhas e eu frequentemente nos balançávamos em seus galhos e escalávamos seus grossos troncos, enquanto nossa mãe e nosso padrasto se sentavam na varanda e nos observavam brincar no final da tarde. Nós adorávamos andar de bicicleta, nadar na piscina inflável, empinar pipas, deslizar no escorregador. Éramos crianças muito ativas e nunca passamos um belo dia sem tirar dele o melhor divertimento. Do outro lado da rua, havia algumas outras casas, e o doce casal de velhinhos bem em frente a nós muitas vezes sentava em sua própria varanda e acenava e sorria pra gente enquanto bebiam limonada de um grande copo nas suas velhas cadeiras de balanço. Nossa mãe costumava acenar alegremente para eles quando éramos levados para fora, e seus sorrisos sempre eram cheios de doçura e sempre tornavam o dia mais agradável. E era assim todos os dias, até que alguns meses depois de nos mudarmos para a velha Casa Branca, nossa mãe reuniu nós 3, dizendo que havia algo sobre o qual precisávamos conversar em família. Ela nos disse severamente que não deveríamos mais acenar para o doce casal idoso do outro lado da rua. Ela chegou a nos dizer para nem olharmos para eles e, se os víssemos acenando para nós, deveríamos entrar e contar a ela. Este foi um pedido estranho para nós. Nada sobre o casal de idosos parecia ameaçador ou estranho de forma alguma. O mais estranho era que nossa mãe era quem sempre falava sobre como eles eram gentis e sempre tão amigáveis. Portanto, esse pedido nos confundiu e continuou nos confundindo pelo resto de nossa estada nessa casa em particular. Mas não nos importamos e não respondemos mais ao casal do outro lado da rua. Logo, eles foram facilmente esquecidos, à medida que prosseguíamos com nossas vidas em outras casas e em outras cidades. Isso aconteceu até aos meus 16 anos, tendo um agradável jantar fora com minhas irmãs e meus pais, uma ocorrência rara, com certeza, na época de nossas vidas. Por alguma razão, durante nossa refeição da noite, a conversa girou para aquela velha Casa Branca e tranquila, e lógico, o casal de idosos que morava nela bem do outro lado da rua. Assim que o assunto foi tocado, o rosto alegre de minha mãe escureceu. Seus olhos caíram para o colo e levou um momento antes de realmente se dirigir a nós.
Ela nos contou que tinha tido medo de falar sobre o assunto todos aqueles anos, principalmente quando ainda morávamos na casa, com medo que nós tivéssemos algum tipo de trauma desnecessário de ficar na casa silenciosa à sombra dos salgueiros. Naquela época, nosso padrasto trabalhava na Pepsi Company local, um trabalho bem remunerado que permitia que minha mãe ficasse em casa com nós três, embora ainda ganhasse um sustento modesto para nossa família. Aparentemente, um de seus colegas de trabalho havia morado na casa ao lado da casa do Salgueiro por quase 6 anos e só havia se mudado no ano anterior. Meu padrasto e o homem estavam conversando sobre a vizinhança e a casa quando, em algum momento, meu padrasto mencionou o doce casal de idosos do outro lado da rua que gostava de sentar na varanda e ver as crianças rindo e brincando. O homem parecia genuinamente perplexo. Ele disse que meu padrasto deve estar brincando, só podia estar brincando. Meu padrasto, na hora, respondeu igualmente perplexo. Com uma expressão sóbria, o colega de trabalho disse ao meu padrasto que não havia casal de idosos morando do outro lado da rua. Claro, uma vez houve ocupantes assim na pequena casa, mas os dois morreram horrivelmente quase 3 anos antes de envenenamento por monóxido de carbono. O fogão do casal vazou durante dias antes de eles finalmente sucumbirem ao envenenamento, e levou mais tempo para que alguém encontrasse o casal morto. O homem sabia porque foi ele quem atravessou a rua para ver como estavam, apenas para encontrar a cena medonha do casal caído no chão. Ele recomendou que no dia seguinte deixássemos imediatamente a casa na sombra. Gostaram da história, seres do submundo? Eu peço a todo mundo que também corra lá no YouTube e se inscreva no nosso canal. Ajuda muito a divulgar mais o podcast. E lembrando, por favor, gente, mais uma vez, protejam-se. Eu preciso de vocês, tá bem? Boa noite e bons pesadelos.